O texto que nós temos lido é bem conhecido da igreja, fala sobre a doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa, não é? E todos nós conhecemos essa história bem detalhadamente. O interessante é que o escritor de toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus, eu não tenho dúvida alguma disso. A palavra desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse, só há um autor, o Espírito Santo de Deus. E os detalhes, quando nós olhamos na palavra de Deus, são muito preciosos. O texto começa dizendo: naqueles dias Ezequias adoeceu. Quando a palavra de Deus faz referência àqueles dias, está falando de algo que estava acontecendo e que era relevante. O escritor não chama a atenção aos dias ou aqueles dias por acaso. Se você, por exemplo, ler Isaías 38, faz menção a esse mesmo texto, a doença do rei Ezequias. A palavra começa naqueles dias também. Se você ler, por exemplo, a 2 Crônicas, capítulo 34, também faz referência a esse mesmo texto e se inicia dizendo naqueles dias. Então, aqueles dias acontecia algo relevante, algo que chamou a atenção do escritor, que o Espírito de Deus quis colocar. E antes de nós entrarmos nesse texto, nesta situação que passou o rei, eu gostaria de falar um pouquinho desse contexto, ou seja, daqueles dias aos quais Ezequias veio a adoecer. O que exatamente o autor está chamando a atenção àqueles dias? Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Crônicas, no capítulo 32, e no versículo 1, você irá perceber que o autor chama a atenção para a fidelidade de Ezequias e logo em seguida esta enfermidade. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 32 e no versículo 1 de Crônicas: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então, perceba que o autor aqui traz com mais clareza ao que ele se referia naqueles dias. Depois destas coisas e desta fidelidade. Ou seja, o autor está falando do próprio rei Ezequias e de como ele procedera retamente diante dos olhos do Senhor. O pai de Ezequias, por exemplo, ele não foi fiel ao Senhor, ele se corrompeu, ele serviu a outros deuses, e ao contrário do seu pai, a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele fez tudo o que agradou o Senhor. Ele desfez os altares que o seu pai havia feito. A Bíblia diz que o seu pai levou Israel a pecar e a adorar ídolos em todas as árvores frondosas daquela região. Ou seja, era muita idolatria ao qual o pai de Ezequias levou o povo a praticar. E ao contrário do pai, contrariando aquilo que é o curso normal, que nós muitas vezes dizemos, filho de peixe, peixinho é, não é? Contrariando isso que parece normal, a Bíblia diz que Ezequias temeu o Senhor e fez tudo que agradara ao Senhor. Ezequias é um dos reformadores daquela época. A Bíblia fala de alguns, por exemplo, o servo do Senhor Neemias foi um dos reformadores daquela época que muito chamou a atenção. Porém, Ezequias também foi um grande reformador. Ele acabou com os altares, ele reformou o templo, ele fez coisas maravilhosas. O rei Ezequias ficou muito conhecido por tudo aquilo que ele fez. Então é desse homem que a Bíblia está falando, depois de toda esta fidelidade que ele havia praticado em obedecer a Deus e em estar diante de Deus. Depois de tudo isso, diz a Bíblia que Senaqueribe agora envia alguém para afrontar os exércitos do povo de Deus, para enfrentar, para atacar o povo de Deus. Então, naqueles dias se refere a esse contexto de fidelidade do rei Ezequias e do ataque de Senaqueribe para com a nação de Judá. Os irmãos sabem que naquela época o reino Os irmãos sabem que naquela época o Reino Unido
durará 120 anos, né? São 120 anos de reino unido, 120 anos. 40 anos o primeiro rei de Israel, Saul, 40 anos Saul governando, 40 anos Davi governando e posteriormente 40 anos Salomão governando. Então são 120 anos de reino unido. Após esses 120 anos, a Bíblia diz que o reino foi dividido, porque o filho de Salomão, que se chamava Roboão, ele praticou uma política muito dura para com o povo, e o povo se revoltou e o reino foi dividido. Foram 10 tribos para Jeroboão, que era um servo de Salomão, 10 tribos para Jeroboão e 2 tribos para Roboão, em fidelidade à casa de Davi. Logo em seguida temos o cativeiro de Israel, né? Temos o cativeiro de Israel, logo em seguida. E a Bíblia mostra que o cativeiro de Israel veio por conta do seu pecado. Se nós lermos aqui, por exemplo, no capítulo 17 de 2 Reis, capítulo 17, e o versículo 6 e 7, a Bíblia vai mostrar isso. Diz a palavra de Deus assim: tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então o povo foi levado cativo por causa da sua infidelidade para com o Senhor. Mas há uma coisa interessante nesse texto, irmãos, que eu acabei de ler, porque esse texto ele fala de algumas coisas muito preciosas. Esse texto, apesar da desobediência de Israel, fala da fidelidade de Deus. Fidelidade para com o povo de Israel e fidelidade para com o próprio rei de Israel. A fidelidade de Deus se manifesta nesse texto pelo menos de 2 maneiras: de maneira coletiva e de maneira individual. De maneira coletiva era o que Deus iria fazer por causa da sua vontade. De maneira coletiva era o que Deus iria fazer, independente dos pecados de Israel. A Bíblia diz que Israel, como diz para os irmãos, o reino estava dividido em 2 tribos, em 2 reinos, melhor dizendo. Então, Israel já havia sido cativa pela Assíria, e agora o rei da Síria estava invadindo, né, a cidade de Judá para poder de alguma forma também conquistar o reino do sul. O reino do norte já havia sido conquistado e agora o reino do sul seria o alvo de Senaqueribe. Então a Bíblia fala que quando Israel havia sido conquistado, o rei da Síria ele tentou colocar novas pessoas estranhas ali na cidade de Samaria. E veja o que aconteceu no capítulo 17 e no versículo 24. Veja o que aconteceu em Samaria, quando o rei quis povoar Samaria com outros habitantes, com outras pessoas. Diz a palavra de Deus assim: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta e de Ava, e de Amate, e de Selfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá
que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir a Deus, o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinava como deviam temer o Senhor. Então veja aqui um pouco da fidelidade de Deus de maneira coletiva, porque mesmo Israel pecando e saindo da terra de Samaria, a Bíblia diz que o rei da Síria enviou outros povos para habitar naquela cidade, mas aqueles povos não serviam ao Senhor e não temiam ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor enviou leões, e os leões mataram muitas daquelas pessoas que estavam ali. Então a fidelidade de Deus se manifesta de maneira coletiva, de maneira para com o povo. Se nós, por exemplo, lermos a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 7 e no versículo 7, nós iremos perceber que Deus, Ele é fiel para com o seu povo. Veja o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 7. Diz a palavra de Deus assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então veja que Deus é fiel para com o seu povo. Aquele capítulo que nós gostamos muito, de Isaías 41, e o versículo 10, te tomo pela tua mão, não temas, sou contigo, te tomo pela tua mão, e mais à frente diz assim: povozinho de Israel, bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Está se referindo à nação. Às vezes tomamos para nós porque fazemos parte desse povo, mas ali é um texto claro que se refere à nação de Israel. Então Deus é fiel para com o seu povo, Deus é fiel para com a nação de Israel, mesmo independente da sua rebeldia, mas Deus continua sendo fiel. Se o povo se arrepender, Deus retrocede daquilo que é o juízo, daquilo que é o castigo que ele tinha trazido sobre o seu povo. Essa verdade ainda nós encontramos no versículo 34 do capítulo 19 deste mesmo livro de 2 Reis. Ele diz assim: porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então Deus estava livrando por amor à cidade, por amor ao povo, pela aliança que havia feito com Israel através de Davi, o seu servo. Então há uma fidelidade da parte de Deus para com o seu povo. Então, irmãos, quando a Bíblia diz que naqueles dias Ezequias adoeceu, se refere ao 14º ano do seu reinado. É no 14º ano do reinado de Ezequias que Senaqueribe tenta invadir as cidades de Judá. Jerusalém era a capital, as cidades já haviam sido tomadas e agora só resta a capital. E ele resolve cercar a capital e muito temor veio sobre o rei, até porque a tática daquele inimigo, ele conhecia bem o poder da palavra. Ele usa primeiro mensageiros. Primeiro ele usa mensageiros que vão até o rei e levam aquela mensagem dizendo que duas ameaças eles fazem. Dizendo a primeira acusação, que eles confiavam no Egito, que eles confiavam no rei do Egito, que não era verdade. A segunda, eles dizem que não adiantaria confiar no Senhor, não adiantaria nada confiar no Senhor. E aí ele usa como argumento os outros povos pelos quais ele havia conquistado, e os deuses ali haviam sido
subjugados pelo poder da Assíria. Ele usa isso como exemplo. É nesse mesmo instante que a Bíblia diz que o rei vai até a casa do Senhor, e a Bíblia diz que o profeta Isaías traz uma palavra. No capítulo 19 e o versículo 6, Deus usa o profeta Isaías para trazer uma palavra dizendo: Isaías lhe disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu a farei cair morto à espada. Então veio a palavra do inimigo afrontando o povo de Deus, mas veio a palavra de Deus através do profeta Isaías, trazendo uma mensagem de bênção, uma mensagem de libertação, uma mensagem de esperança. Novamente, agora o rei Senaqueribe manda uma carta. Essa carta é uma carta terrível, cheia de ameaças, e diz a Bíblia que o rei vai até o templo do Senhor, estende a carta e ora e coloca aquilo ali, e logo em seguida, mais uma vez, vem a palavra de Deus através do profeta Isaías, uma palavra aonde o povo não deveria temer, porque Deus havia ouvido a oração. No versículo 20 do capítulo 19, diz a palavra de Deus assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. E o versículo 27 diz mais: mas eu conheço o teu assentar, se referindo a Senaqueribe, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viesse. O versículo de número 32 vai dizer: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Então veio uma palavra também agora através do profeta Isaías. O inimigo veio furioso com a palavra ameaçando e dizendo que não adiantava confiar no Senhor, mas a palavra de Deus veio através do profeta dizendo: pode ficar tranquilo, porque o Senhor está no controle, porque o Senhor continua no controle, e o Senhor vai dar vitória a vocês. Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero falar sobre esse texto é que o contexto era difícil, é que o contexto era horroroso, porque um inimigo muito forte veio com palavras arrogantes, mas também a palavra de Deus veio em direção ao seu povo e em direção ao servo do Senhor. Então a fidelidade de Deus era para com o povo, mas a fidelidade de Deus também era com o rei Ezequias. E isso nos chama a atenção. E é dentro desse contexto que a Bíblia vai falar uma outra coisa. O grande temor do povo era por causa das palavras do rei Senaqueribe. Mas Deus nunca, em momento algum, se preocupou com Senaqueribe. Deus nunca se preocupou com as suas ameaças ou com o seu poder bélico. O poder bélico do Senaqueribe e da Assíria para Deus não valia absolutamente nada. A preocupação de Deus não era com Senaqueribe. A preocupação de Deus nunca foi com a Assíria. Quem era Senaqueribe diante de Deus? Ninguém. Mas a Bíblia diz que quando chegou o momento de Deus agir e mostrar o seu poder, a sua força, e é isso que o texto está falando, sobre a fidelidade de Deus é um ponto, sobre o poder de Deus é outro ponto. A Bíblia diz que em um único momento, Deus, com um anjo apenas, não foram uma legião de anjos, não foram 12 legiões de anjos, a Bíblia diz que um único anjo matou 185 mil em um único dia. Então o poder de Deus se manifestou, mostrando que a preocupação de Deus era com o coração do povo. O que deixava Deus preocupado
vitória veio e o poder de Deus se manifestou de maneira tremenda, de maneira maravilhosa. Então, a palavra de Deus está dentro desse contexto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora, irmãos, entramos no campo da individualidade. O contexto que nós trazemos naqueles dias para os irmãos era um contexto que tinha a ver com o povo, que tinha a ver com a invasão da Síria, primeiro a Israel, conquistando Israel, depois a Judá, tentando conquistar a capital, que era Jerusalém, porque algumas cidades eles conseguiram conquistar, mas Jerusalém, Deus deu um grande livramento para Ezequias. Uma outra coisa antes de nós iniciarmos aqui, no capítulo 20, é sobre o rei Ezequias. É uma atitude que ele tem quando o rei da Síria, nessa fúria, nessa invasão, nesse domínio, ele tem uma atitude muito precipitada. No versículo 13 do capítulo 18, diz a palavra de Deus assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Versículo 15 diz: deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã e a Rabissares e a Rabissaque, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém. Então veja o que a Bíblia está dizendo aqui. A palavra de Deus está dizendo que Ezequias, ele resolve dar um presente, resolve dar algo que aplaque a ira do Senaqueribe, do rei da Síria. E aí ele pega todo o ouro da casa do Senhor, toda a prata, todo o ouro, e ele entrega, tira o ouro da porta, dos lugares aonde havia ali toda aquela ornamentação. Isso era uma prática do Antigo Testamento, aonde o próprio Deus havia determinado que alguns utensílios deveriam ser de ouro. E isso tinha o seu valor, isso tinha a sua importância. Mas eu aprendo aqui, sabe, irmãos? Eu aprendo aqui que algumas situações de nossa vida será necessário mais do que o nosso sentimento daquilo que é a nossa prática dentro de algumas atividades que nós praticamos. Algumas situações de nossa vida irá exigir de nós uma intimidade maior para com Deus, porque Ezequias deu todo o ouro, Ezequias deu os utensílios da casa do Senhor, Ezequias tentou fazer um acordo com o rei e nada aconteceu. Antes, o inimigo, ao receber aquilo, ele ainda mandou os seus exércitos para afrontar o povo de Judá. Então não adianta, algumas coisas da minha e na tua vida somente Deus irá resolver. Algumas coisas em nossa vida, os nossos recursos nunca serão suficientes, por melhor que você faça, não adianta. Há coisas na minha vida e na tua vida que somente o Deus do céu irá fazer. Você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor administrador, você pode fazer tudo o que estiver ao teu alcance, mas é Deus quem vai fazer, porque é para a glória de Deus e não para a minha e para a tua glória. Seria muito bom que você, ao se destacar, seja por uma pregação, seja por um cântico, seja por alguma coisa que você faça, e você se destacasse por isso, e logo você alcançasse alguns objetivos ou alguns lugares
lugares ou algumas posições, talvez o nome do Senhor não fosse glorificado nisso, mas quando é o Senhor que levanta, quando é o Senhor que toma a direção, é diferente, meus irmãos. A Bíblia diz que Ezequias fez o seu melhor, ele tentou resolver, ele se esforçou, ele até se precipitou, porque ele pegou aquilo que era sagrado e colocou na mão do inimigo, mas não deu certo, porque algumas coisas só irão ser resolvidas na minha e na tua intimidade. Diz a Bíblia que quando Ezequias foi ao templo e colocou a carta diante do Senhor e orou diante do Senhor, nesse momento o profeta Isaías veio com uma palavra e disse: pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, não se preocupe, porque eu livrarei essa cidade por amor da própria cidade, por amor do povo. Aquilo que acontece na minha e na tua vida, aquilo que acontece na minha e na tua caminhada, nunca será por causa da tua habilidade, por causa das tuas condições, mas porque o Senhor é fiel na minha e na tua vida. Às vezes nós pensamos que Deus escolhe por capacidade. Deus não escolhe ninguém por capacidade. Às vezes nós pensamos que Deus escolhe por esforço. Ah, mas fulano é tão esforçado. Deus não escolhe ninguém porque é capaz, ou porque é incapaz, porque é trabalhador, ou porque deixa de ser trabalhador. Deus escolhe pela sua soberania. É porque Deus quer, irmãos. É por causa da vontade de Deus que as coisas acontecem na minha e na tua vida. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A situação agora era bem mais difícil, porque se Senaqueribe trazia medo para Ezequias, se Senaqueribe trazia horror para o povo de Deus, mas o povo de Deus orava e Deus mandava profeta, porque Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus arautos, Deus tem aqueles que pregam e que trazem a sua palavra, e aquela palavra era como uma flecha no coração do rei, aquela palavra era como uma flecha no coração do povo, de tal maneira que o povo não se movia e confiava na palavra do profeta, porque o profeta Isaías era um profeta de Deus, reconhecido por Deus, homem de valor, a sua palavra se cumpria, todos sabiam que a palavra do profeta era uma palavra vinda da parte de Deus, logo o povo confiava e se tranquilizava, porque foi Deus quem falou, foi Deus quem prometeu, foi Deus quem disse: por um caminho Senaqueribe veio, por um caminho ele voltará. O Senhor contemplou a situação e disse: olha, eles não perseguiram a vocês, eles blasfemaram contra mim, mas agora o caso é bem diferente, porque o rei Ezequias, ele agora adoece de uma enfermidade mortal, e quando a Bíblia fala que a enfermidade era mortal, certamente o rei sabia, e todos sabiam que não tinha cura, que não tinha solução, que não tinha jeito, e o pior de tudo, o rei orou, mas a Bíblia diz que a mensagem que veio dizendo para o rei: certamente tu morrerás, não foi a mensagem de qualquer pessoa, foi a mensagem daquele profeta que anteriormente profetizou bênção, foi a mensagem daquele profeta que anteriormente ele profetizou a vitória do povo de Deus, profetizou a vitória do rei, aquele profeta que serviu de fonte de esperança, aquele profeta que serviu de fonte de vida, aquele profeta que trouxe para o povo um novo ânimo, que trouxe para o rei um novo ânimo. Agora esse mesmo profeta, ele chega diante do rei e traz uma palavra de desesperança, traz uma palavra de ponto final. Ele diz: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Anteriormente Deus tratou no âmbito coletivo, e agora Deus está tratando no âmbito individual, daquele que foi obediente, daquele que foi fiel, daquele que foi reformador. A Bíblia diz que agora o Deus do céu manda Isaías com uma mensagem desagradável, uma mensagem que certamente muitos não aceitariam. Dizia assim, talvez dissesse assim, pelo teor da mensagem: essa mensagem não é de Deus, mas o rei Ezequias não podia se dar esse direito, porque ele sabia que Isaías era homem de Deus, Isaías era profeta de Deus, e ele sabia que ainda que aquela notícia não fosse a melhor notícia, era uma notícia da parte de Deus.
A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, chorou muito, virou a cabeça para a parede, e a Bíblia diz que ele chorou, e chorou muito, diz a palavra de Deus. E olha o que a Bíblia diz no versículo 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui: Deus não tem uma palavra que eu queira ouvir, Deus tem uma palavra que eu precise ouvir. Primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que o vaso, ele é de barro. A glória nunca vai estar no vaso, mas a glória está na mensagem que está sendo pregada. O profeta Isaías deu uma palavra, mas a Bíblia diz que o rei orou e chorou muitíssimo, e Deus mandou que o profeta voltasse para desfazer a palavra que ele fez. E isso para um profeta é uma coisa terrível, porque aonde estava a imponência do profeta? Aonde estava a fidelidade do profeta? Aonde estava a honra do profeta? Jonas, por exemplo, diz a Bíblia que ele se entristeceu, porque Deus mandou que Jonas desse uma palavra: dentro de 40 dias Nínive será submergida. Mas a Bíblia diz que Nínive se arrependeu, e Deus mandou que Deus fez algo diferente em Nínive, e aquilo entristeceu o coração do profeta Jonas, porque ele havia dado uma palavra, e a palavra que Jonas deu, a Bíblia diz que o próprio Deus agora desfez daquela palavra, porque o povo se arrependeu. A glória nunca estará no vaso. A glória nunca estará no vaso, porque a glória sempre estará em Deus. O que tem valor é a mensagem, irmãos, e não o mensageiro. O que tem valor é a palavra, irmãos, e não aquele que prega. Aquele que prega há de ser e sempre ser um instrumento da parte de Deus, mas o vaso é de barro, porque a glória é de Deus. Isaías voltou humildemente e disse: olha, rei, Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e te acrescentou 15 anos de vida. O versículo 4 diz: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Isaías perguntou a Deus: Senhor, mas o Senhor não disse assim? não. Mas Senhor, eu não dei tal palavra assim? Não. Isaías é servo. Se Deus disse que ia fazer algo, amém. Mas se Deus por algum motivo mudou de plano e disse diferente, eu sou profeta do mesmo jeito. E a Bíblia diz que Isaías foi lá e entregou a nova mensagem. Agora, em quem estava pautada essa mensagem? Diz a Bíblia no versículo 5, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Estava alicerçada, estava baseada na fidelidade de Deus. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Foram as lágrimas de Ezequias, foi a oração de Ezequias que tocou e moveu o coração de Deus. Agora, irmãos, eu tenho uma palavra muito forte aqui. É sobre a vontade de Deus em nossa vida. Porque foi Deus quem deu a palavra dizendo: certamente tu morrerás e não viverás. A palavra veio de Deus. A palavra expressava a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que o rei chegou diante de Deus.
ele tinha apenas 39 anos de idade, e isso não era difícil de entender. Uma pessoa tão jovem, com apenas 39 anos de idade, sendo o rei de Judá, sendo o rei de um grande reino. Esse homem tinha feito tantas coisas maravilhosas, mas ele era ainda muito novo, e com certeza não era difícil de imaginar que ele ainda queria fazer muita coisa na obra de Deus, para o reino de Deus. E apenas com 39 anos de idade ele recebe uma notícia dura, uma notícia forte, uma notícia que abala as suas estruturas, e ele chora, e ele ora, e ele pede a Deus, e ele busca o Senhor, e o Senhor ouve a sua oração, e o Senhor lhe acrescenta 15 anos de vida. Mas tem uma coisa que o rei Ezequias não fez, e que nós precisamos fazer. Devemos orar como Ezequias orou, devemos chorar como Ezequias chorou, devemos pedir como Ezequias pediu. Isso é normal, mas no final da nossa oração nós devemos dizer: Senhor, seja feita todavia a tua vontade e não a minha. Sabe por quê, irmãos? As piores coisas na vida do rei Ezequias aconteceram depois de que Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que alguns embaixadores da Babilônia vieram para visitar Ezequias, porque souberam que Ezequias ficou doente e de como foram curados maravilhosamente. E a Bíblia diz que quando aqueles embaixadores chegaram, Ezequias se alegrou e mostrou tudo o que tinha ali no reino, mostrou o ouro, mostrou a prata, mostrou tudo. E a Bíblia diz que os embaixadores foram embora, e quando os embaixadores foram embora, a Bíblia diz que o profeta Isaías vem chegando e diz assim: quem são esses homens? E o rei diz: são embaixadores da Babilônia. E logo Isaías diz: o que foi que eles viram? E aí o rei diz: não há coisa no reino que esses homens não tinham visto. E aí Isaías repreende o rei, dizendo assim: por causa desta tua atitude, eles virão e tomarão Judá. Teus filhos serão escravos, tuas filhas serão escravas. Aí o profeta diz: porém isso não será nos teus dias. E diz a Bíblia que o rei Ezequias se alegrou, porque ele não veria isso. Mas olha o que ele deixou para a sua descendência. Segunda coisa que acontece com o rei Ezequias, eu não vou ler mais, já li muito, mas eu vou dar aqui o versículo, está lá em Crônicas capítulo 32, a Bíblia diz que, 34, perdão, que Ezequias foi curado, mas lá em Crônicas, no capítulo 34, vai dizer que Ezequias não correspondeu à cura do Senhor sobre a sua vida, antes se exaltou. Está escrito, irmão, 34 de 2 Crônicas. Deixa eu ler para os irmãos. (32), versículo 24 diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal, mas não, versículo 25 do capítulo 32, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Mas ele se arrependeu. Mas se ele estivesse dentro da vontade de Deus e tivesse dito: Senhor, eu sou muito novo, Senhor, eu quero que tu me cures, Senhor, eu quero que tu me dê uma nova oportunidade, ó Senhor, mas no final da oração ele tivesse dito: Senhor, todavia faz a tua vontade, ele não teria passado por isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? 13 anos, alguns anos depois da morte de Ezequias, seu filho nasceu 3 anos depois. Aos 39 anos, Ezequias ficou doente e foi curado. Aos 42 anos, nasceu seu filho Manassés.
Se ele tivesse morrido, seu filho Manassés não teria nascido. E quem foi Manassés? Diz a Bíblia que foi o pior rei em Israel. Ele derramou mais sangue em Jerusalém do que todos os outros reis juntos, de tal ponto que a Bíblia usa uma analogia dizendo que ele encheu Jerusalém de sangue. Sabe o que aconteceu mais, irmãos? A Bíblia diz que Manassés desfez tudo aquilo que o seu pai fez. Seus pais tirou os ídolos, Manassés colocou os ídolos. Toda a reforma que Ezequias fez, Manassés desfez, e ele fez tudo quanto era mal diante dos olhos do Senhor. Agora, se ele tivesse morrido naquele momento, a Babilônia não teria visto a riqueza de Judá e não teria investido para levar os filhos de Judá cativo. Se ele tivesse morrido ali, seu coração não tinha se exaltado e ele não teria sido ingrato para com o Senhor. Se ele tivesse morrido ali, Manassés não teria nascido e não teria desfeito tudo aquilo que ele construiu. Então, irmãos, temos que ter cuidado. Podemos orar e devemos orar. Podemos chorar e devemos chorar. Devemos colocar diante de Deus todas as coisas, mas devemos colocar as coisas diante de Deus, sabendo de uma coisa: a vontade de Deus na minha vida sempre será o melhor. Eu nunca esqueço há 9, 10 anos atrás, quando minha esposa não conseguia engravidar já há algum tempo. E aquilo perturbava demais a minha esposa. Perturbava muito. Ela ficava completamente angustiada. Aquilo nunca atingiu o meu coração. Eu sempre dizia para ela: olha, Deus está no controle de tudo. E aquilo nunca me atingiu. Mas ela ficava muito angustiada. Teve um dia que ela ficou tão angustiada que passou a angústia dela para mim. Eu senti o que Ana sentiu. Um coração amargurado. E quando aquele amargor veio sobre a minha vida, parece que veio tomando conta da cabeça aos pés. Eu disse: entra no quarto que eu não estou aguentando e vamos orar. Eu disse para ela: e vamos orar. E levantamos o clamor ali. E eu me lembro que naquele clamor, antes de orar, eu li o Salmo 128. E aí eu orei dizendo: olha Deus, a nossa vontade é ter filhos. Olha Senhor, nós queremos que o Senhor nos dê descendência. Olha Deus, nos ajuda. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, essa é a nossa perspectiva. É isso que nós esperamos em Ti. E quando nós já estávamos encerrando a oração, e quando eu já estava encerrando a oração, o Espírito de Deus colocou em meu coração uma palavra. E eu disse para Deus de coração, eu disse: todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Se o Senhor nos der filhos, o Senhor é Deus. Se o Senhor não nos der, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor nos der descendência, o Senhor é Deus. Se o Senhor não nos der descendência, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. E na hora da dificuldade eu tive a oportunidade de dizer para Deus: Senhor, quer o Senhor faça, quer o Senhor não faça, todavia o Teu nome seja glorificado em nossa vida. E foi, irmão. Algum tempo depois nasceu Rebeca, que está com 8 anos de idade, porque nós já aprendemos a confiar na vontade de Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus sabe o melhor para a tua vida. Ainda que você não entenda, ainda que você passe alguma coisa, ainda que você viva alguma coisa na tua vida, na tua família, não importa. Deus sabe o melhor. No ano de 2020, quando iniciou a pandemia, eu nunca esqueço. Parece que eu fui um dos primeiros a pegar essa doença. E completamente debilitado, eu sabia que eu não escaparia. Eu estava muito fraco, irmão. E a doença já estava atingindo os meus pulmões, a ponto de eu não conseguir respirar direito. Eu sabia que ia morrer. Peguei uma caneta, peguei um papel, comecei a escrever alguma coisa, me despedindo da minha família, porque eu sabia que ali tinha chegado o meu fim. E as lágrimas caíam, e eu escrevia, e eu me despedia, e eu escrevia, e eu me despedia.
tivesse força na voz, mas o meu coração dizia para Deus de uma maneira muito forte: eu sei que a vontade do meu Deus sempre será o melhor na minha vida. E logo em seguida eu fui me recuperando, porque Deus é fiel. O povo só teve vitória porque Deus é fiel, e o rei só teve vitória porque Deus é fiel. Mas dentro da fidelidade de Deus temos que também buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Deus sabe o teu amanhã. E Ele é fiel. Esses dias, mais uma vez, Deus demonstrou a sua fidelidade de maneira individual na minha vida. Ali no trabalho teve um grande problema no meu trabalho. Saiu no noticiário aí, todo mundo viu. E foi muito difícil, porque alguém invadiu a sala e saiu atirando em todos que estavam na sala. Algumas pessoas morreram, os irmãos devem ter ouvido essa notícia. E eu trabalho naquela sala. Mas naquele dia, o meu Deus não permitiu que eu estivesse lá. A minha filha disse para mim, chorou, quando ela viu na televisão, chorou tanto. Eu disse: filha, por que você está chorando? Papai está bem. Ela disse: por que eu sei, papai? Que se o senhor estivesse lá, o senhor tinha morrido. E eu guardei aquela palavra. Estive num círculo de oração e eu estava orando e Deus falou comigo. E quando eu estava orando, Deus me lembrou do dia que eu entrei naquele trabalho. E eu disse para Deus: Senhor, eu só quero entrar se for entrar comigo. Eu só quero estar ali, Senhor, se o Senhor estiver comigo. Eu só quero passar por essa porta, Senhor, se o Senhor abrir essa porta. E o Senhor ouviu uma oração de 18 anos atrás e continua sendo fiel a um coração que deseja que a sua vontade prevaleça. Minha oração, irmãos, que Ele nos ensinou: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus sempre será o melhor para mim e para você. Não duvide da vontade de Deus, é a melhor. Ah, irmão, mas esse caminho parece ser tão difícil. Mas se está nos planos de Deus, será melhor para a tua vida. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Eu e você somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o teu pai. Será que ele dará uma cobra a um filho que lhe pede um pão? A vontade de Deus sempre será a melhor em nossa vida. Pode confiar, irmãos. Não importa a situação, pode orar, pode desejar, pode dizer, pode expressar a Deus o teu desejo, o íntimo do teu coração, mas não esqueça nunca na tua vida de dizer: todavia, Senhor, seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. E eu estou aqui, irmãos, e eu sei, eu tenho certeza disso, que eu só estou aqui porque eu aprendi a confiar na vontade de Deus. A vontade de Deus é algo tão maravilhoso, irmãos, só para concluir, que a Bíblia diz que o rei Ezequias, Deus deu um sinal dizendo para ele: olha, vou te dar um sinal de que a minha palavra vai se cumprir, porque Deus é fiel.
quer que o relógio da casa de Acais adiante ou retroceda 10 graus? Aí o rei disse assim: é fácil adiantar. Ele não sabia nem o que estava dizendo, irmão. Adiantar o relógio da casa de Acais é agora, por exemplo, que é 1h da tarde, e a gente fazer com que vire 7h da noite. Alguém aqui consegue? Alguém aqui consegue orar e virar 7h da noite? E ele disse que era fácil. E ele pediu o contrário: é 7h da noite, eu quero que seja de manhã. E a Bíblia diz que o profeta Isaías orou e o relógio da casa de Acais retrocedeu. Agora, irmãos, só para concluir, o relógio da casa de Acais retrocedeu. Pela oração do rei Ezequias, pelas lágrimas e pelo que ele apresentou diante de Deus, suas obras, a Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Ele tinha 39, irmão. Com mais 15, 54 anos de idade, ele morreu. Talvez tenha sido o rei que morreu mais novo na história de Israel. Se não foi o mais novo, um dos mais novos. 50 anos de idade, 54 anos de idade. Agora, para Deus mostrar que a sua palavra é fiel e verdadeira, ele fez um milagre sem precedente na história, porque ele fez que o tempo voltasse. E o que é isso? A terra gira para um lugar, para um lado. E Deus fez com que a terra virasse ao contrário, girasse ao contrário. Veja, para mostrar que a sua palavra é fiel e verdadeira, se cumpre, Deus faz com que a terra volte. O que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que Deus se importa com as nossas obras, que Deus se importa com o nosso serviço, que Deus olha e contempla, e que Ele não é injusto, mas que Ele é extremamente fiel à sua palavra, e o que Ele falou Ele cumpre, o que Ele disse vai acontecer na minha e na tua vida. E para encerrar, guarde essa palavra, 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 20, que diz assim: porque todas quantas forem as promessas de Deus nele, em Jesus, tem um amém para a glória de Deus Pai. 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque todas quantas forem as promessas de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus, não importa. Eu tenho 2 promessas de Deus, não importa. Eu tenho 1000 promessas de Deus, não importa. Porque todas quantas forem as promessas de Deus nele, em Jesus, ao sim, por meio dele, o amém, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, saiam daqui nesta tarde, ou melhor, permaneçam aqui nesta tarde, com a confiança de que é Jesus quem faz, de que é Deus quem realiza na minha e na tua vida. As promessas vão se cumprir, não é porque você é capaz, não é porque você é incapaz, não é porque você tem e não é porque você não tem, não é porque você faz e não é porque você deixa fazer, é porque Jesus é fiel na tua vida. É Ele que vai cumprir, para que a glória seja de Deus. Talvez alguém olhe e diga assim: ué, mas ele nem sabe direito. Mas é promessa de Deus se cumprindo para a glória de Deus, porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Que Deus continue nos ajudando. Eu peço que os irmãos continuem orando por nós. Eu agradeço essa rica oportunidade, e que saímos e que fiquemos aqui, permaneçamos aqui com essa palavra, porque todas quantas forem as promessas de Deus dele, é nele, viu, irmãos? Tem um sim, porquanto por meio dele o amém, para a glória de Deus Pai. O Deus fiel, que o Deus fiel continue nos guardando e nos protegendo, e pode confiar na vontade dele, porque a vontade dele sempre será o melhor para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus.